A Janaína fez uma pergunta relacionada ao fibrofog, que é um sintoma muito comum nos pacientes com fibromialgia e praticamente quase todos os pacientes portadores de fibromialgia têm esses sintomas. Às vezes não perceberam, não reconheceram adequadamente esse sintoma. O que é possível ser feito? Outra pergunta que ela fez também, onde que fica biologicamente a doença da fibromialgia? Janaína, a fibromialgia é uma doença cerebral, não é uma doença das articulações nem dos músculos. Os pacientes atribuíram buscar um reumatologista, mas até o profissional, se for pensar pelo lado biológico, seria o neurologista, porque é uma doença do processamento cerebral. O cérebro entende que alguma coisa, que o corpo está sentindo dor e que isso não era para estar sentido, é como se fosse um defeito do radar, um defeito da percepção do cérebro. E além da dor, tem esses outros sintomas, fadiga, questão da névoa mental, que é o fibrofog, tem a questão do sono não reparador. Agora, você perguntou se das soluções para esse sintoma do fibrofog. Primeiro, algumas medicações podem ser úteis, somente essas derivadas de alguns antidepressivos que têm ação também na serotonina, tem alguns estudos mostrando que isso tem ação. Tem alguns remédios antidopaminérgicos que estão até usados em Parkinson, mas tem algum benefício tanto na memória quanto também na questão da fadiga e também na questão, às vezes, das pernas inquietas, que a perna não consegue ficar parada ali quando está deitado. Isso tem algum auxílio, né? Isso são utilização também de medicamentos que são comumente utilizados em TDAH, podem trazer benefício no fibrofog, como metilfenidato, ou seja, é importante fazer a avaliação médica para definir a prescrição dessas medicações, mas há medicamentos que ajudem. E também existem tratamentos não farmacológicos, são os mais recomendados, antes mesmo dos remédios. O que a gente tem disponível? Existe uma técnica que chama técnica da repetição, ou seja, quando você estiver diante de uma nova informação, a pessoa que tem fibrofog, ela tem uma dificuldade na questão da memória de curto prazo, na atenção e memória de curto prazo. Então a questão de repetição das palavras, repetir ali naquele momento várias vezes, passou alguns minutos, repetir novamente, depois escrever e depois explicar para alguém, essa sequência é muito útil na questão da memorização e no auxílio. E claro, não esquecer da atividade física, porque um corpo bem condicionado tem um cérebro bem condicionado. Isso melhora demais a memória da fibromialgia.